Glória a Deus. Convido a você a abrir primeiramente a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 10, a partir, do versículo 1 mesmo até o versículo 10, tá bom? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito polêmico, né? Mas que na verdade ele existiu e existe até hoje. Eu tenho um livro aqui que ele é muito velhinho, era do meu filho quando ele estudava, né? Passo a Passo. Esse livro aqui, ele fala um pouco da Mesopotâmia, do povo egito, como eles viviam, dos faraós, dos sacerdotes, de todos os povos. Como surgiu a medicina, a escrita, tá tudo aqui. Na Bíblia não fala como surgiu a escrita. Quem foi as pessoas que deram início à medicina. Mas aqui está escrito, e é verdade. E tem um assunto hoje que eu vou falar, que eu aprendi através de estudo, que está escrito o início na Bíblia, mas como aconteceu, não está. Só está no início. Amém? Glória a Deus. E desde já, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Em Jeremias capítulo 10 diz assim: Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles se atemorizam às nações. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e nem tampouco têm poder de fazer o bem. Mas o Deus que eu te apresento aqui hoje, neste vídeo, Ele pode fazer o bem para você. Amém? Agora volte para o capítulo 9, do versículo 2. Diz assim: Provera Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de seu irmão, nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Amém. A palavra do Senhor diz também lá em João 8, capítulo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade não é só você ler Bíblia, a verdade não é só você deixar de fazer algo que você fazia lá no passado, beber, dançar, trair a sua esposa, ser uma pessoa grossa, mal educada, outras coisas. Não é isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você volte mais ainda, né? Para você vir entender o assunto que eu vou tentar explicar. Lá em capítulo 9, fala de Noé. Noé, aqui no versículo 20. Noé, capítulo 9, versículo 20, diz assim:
E começou a Noé a ser lavrador de terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Aqui já tinha passado o dilúvio, porque o dilúvio você vai conhecer lá no capítulo 6, mais lá na frente, tá bom? Então diz assim, no versículo 22, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. No versículo 24 diz assim, e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Ele, em vez de pegar uma roupa, um lençol, um pano e cobrir o seu pai, ele ficou mangando do seu pai. Ele estava desdenhando do seu pai. E era o filho mais caçula, o Cã. Amém? E no 25 ele diz, e disse Noé, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para o capítulo 10 de Noé, que fala sobre os descendentes de Noé. Você sabe, nós sabemos, que Noé, ele era casado e tinha uma esposa. Mas essa esposa não fala o nome dela. As noras de Noé, também a Bíblia não fala. Talvez esqueceram de colocar o nome dessas mulheres. Mas existia mulher, porque Noé teve 3 filhos. E os filhos de Noé também tiveram filhos. Amém? Assim como nós, assim como você. Azul teve filhos, teve uma descendência, teve uma genealogia. Amém? Então vamos lá. Capítulo 10. Estes foram as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Amém? Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Tegarma. E os filhos de Javã são Elissá, e Tassis, e Quitim, e Doganim. Por estes foram repartidas as ilhas da nação nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E aqui vem a geração dos filhos já de Noé. Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Amém? E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá e Raamá. Sabiquetá, e os filhos de Ramã são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta forma, desta mesma terra, saiu ele a Assíria. Não é Síria, é a Assíria. Amém? E edificou a Nínive, a Rebote e Galã. Glória a Deus. Então, você vê que tudo tem um início, geração por geração, porque a palavra do Senhor diz que ele nos visitará até a 4ª geração. Assim como ele visitou lá no passado, ele também nos visitará. E eu gostaria que você continuasse a ouvir essa mensagem, porque ela é muito bacana, ela nos instrui, assim como eu não sabia, né? Eu fui estudar, eu fui procurar saber se realmente o que eu estava fazendo agradava a Deus. Da onde veio? Por que essa coisa, esse objeto entrou no meu lar? Da onde veio? Porque tudo tem um começo. Um exemplo, a lâmpada. Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison, não é isso? Quem inventou o telefone? Graham Bell. Então, vai sucessivamente. Então, tudo tem um início. Nós fomos criados como semelhança do Senhor. Nós temos uma origem. Se você crê, nós temos um Criador. Amém? Glória a Deus. Então, esse Nirode,
Ele começou a ser um homem poderoso na terra. Esse Nirode, ele foi um homem rebelde ao Senhor. Ele era a personificação da rebeldia. Tudo que desagradava a Deus, esse Nirode fazia. Então, a primeira coisa que Nirode fez, já como um grande guerreiro, ele começou a construir a Torre de Babel. Essa Torre de Babel, ela era uma afronta a Deus, porque Deus, ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas Nirode, ele fazia tudo ao contrário. Então ele foi construir essa Torre de Babel, não era para ele chegar lá, entrar no céu, como as pessoas falam, era uma afronta. Ele queria mostrar para Deus que quem estava no controle era ele naquele momento e que ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele começou a construir essa Torre de Babel na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Amém? É o Iraque. É lá que foi construída a Torre de Babel. Faz parte da Mesopotâmia. Amém? Nirode, ele significa, o nome dele em hebraico significa Marade. E esse Nirode, ele se constituiu vários nomes, que no decorrer do vídeo você vai descobrir. Eu creio que você estudou, foi para a escola, estudou história, e livro de história, ele nos ensina muita coisa, você vai até lembrar. Esse reinado começou em Babel, ele fundou a Babilônia. Eu tinha dúvida se era o Nabucodonosor que tinha fundado a Babilônia, mas não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor já foi o precursor de Nirode. Nirode constituiu para ele já 9 reinos. Ele era um rei, ele era um grande, vamos dizer assim, imperador. Ele se tornou um homem muito rico, né? Ele passou a ser muito conhecido na terra. Ele passou a ser um dos homens a influenciar outros homens, né? A colocar ideias que desagradavam ao Senhor. Então essa Torre de Babel que ele construiu era para que viesse mostrar para Deus que ele estava no controle. Mas Deus, preste atenção, amado, que Deus, ele não vai impedir de você prosperar. Tanto para aquelas pessoas que conhecem o poder de Deus, e tanto para aquelas pessoas que às vezes falam que Deus nem existe. Deus, ele não vai impedir de você prosperar. Se você trabalhar, se você quiser se formar, ter uma vida boa, Deus não vai impedir. Mas a partir do momento que você quer afrontar Deus, quer tomar o lugar de Deus, Deus vai vir e vai intervir. Amém? Foi o que aconteceu. Quando Nirode estava já querendo tomar o lugar de Deus, Deus veio e interviu, e você sabe o que aconteceu, né? Começaram a falar língua estranha, um pedia um tijolo, o outro dava um martelo, pedia uma lata de areia, o outro dava um pouco de cimento, então ali já não, a torre não terminou. Glória a Deus. Mas Nirode, como ele era um homem persistente e destemido, valente, ele continuou, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha o objetivo de querer ser Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, o seu reinado, né, foi muito poderoso. Ele se tornou um homem muito grande na terra. Foi o primeiro a corromper a ideia das pessoas, dos homens. Foi um homem que se intitulava a Deus. E como ele se tornou um homem muito poderoso, que ele tinha muitos súditos, ele começou a exigir dessas pessoas que chamassem ele de Deus, o rei. Então ele se autodenominou o Rei Sol. Nirode, ele está na Bíblia Sagrada. Então, eu fui procurar saber quem era Nirode. O que esse Nirode fez? O que aconteceu na vida de Nirode? O que ele representa na Bíblia Sagrada?
Qual foi a repercussão que teve na vida de Nirode? Esse Nirode, como eu já li aqui, o pai dele se chamava Cush, né? Ele era bisneto de Noé, claro, né? Se você for ver a genealogia, Nirode era bisneto de Noé. E todo mundo tem um pai e tem mãe, não é verdade? Então esse Nirode, ele tinha um pai, que você sabe que é o Cush. Tinha sua esposa, a mãe dele. Só que também na Bíblia não fala sobre a mãe de Nirode. Fala que era só uma mulher, claro. Se ele nasceu, né, porque existia uma mulher. Então o que acontece? O pai de Nirode morre, Cush. Não sei lhe dizer se ele foi morto ou se ele morreu de morte morrida, uma morte natural. Isso na Bíblia não fala também. Mas ele existiu, Cush, né? Que já é filho de Cã. Então, quando o pai de Nirode morreu, sabe o que ele faz? Ele pega a sua mãe para ser a sua esposa. E começou a ter um relacionamento incestuoso com a sua mãe. E é meio estranho você parar para pensar uma mãe aceitar a ter um relacionamento com o seu próprio filho. Primeiro, que eu paro para pensar assim, que ele era um homem muito rico, né? E a ganância, às vezes, faz você fazer coisas que desagradam a Deus. E essa mulher, ela não disse não. Simplesmente ela se lançou, ela se tornou realmente a esposa de Nirode, esposa e mãe ao mesmo tempo, né? E ali eu acho que começaram a trabalhar no seu reino, né? Ela sempre elogiando o seu filho, dando incentivo para que ele viesse continuar sendo o Deus Sol, né? E ele, como eu já falei, ele passou antes dele morrer, esse Nirode, né? Ele já tinha pedido a adoração dos seus súditos. Então essa mulher, ela começou a se envolver com seu filho. E não é mentira, gente. Está na Bíblia Sagrada. Nirode era filho de Cush. E ele tinha um pai também. E se você for ver a história, é muito interessante. É uma história muito profunda mesmo. Então, o que aconteceu? Esse Nirode, ele ficou com a mãe, essa mãe ficou com o filho, e começaram esse movimento. Em um certo tempo, Nirode veio a falecer. Morreu seu pai, Cush, ele pega a sua mãe para sua esposa, ela começa o movimento, aderiu ao movimento também do Deus Sol, mas um belo dia, Nirode morre. Também na Bíblia Sagrada, ela não especifica como Nirode morreu, né? Como foi que ele morreu, só sei que ele morreu, Nirode. E essa mulher, ela cria ali uma história mística ali, ela inventa, eu não sei de onde veio essa ideia dessa mulher, de ocultar o corpo do seu marido filho, Nirode, né? Dizendo, espalhando que o Nirode tinha ido para o universo, onde era o lugar dele. Desde então, ele era adorado na terra pelos seus súditos como o Deus Sol, que eles tinham se autodenominado. E as pessoas acreditaram que ele tinha voltado para o céu, porque ele era o Sol, ele era um rei. E Deus não pode morrer, não é verdade? Porque o meu Deus que eu sirvo, ele é vivo, ele reina para todo sempre. Então, ele morreu, né, o Deus Sol, e passando algum tempo, segundo os historiadores, eles dizem que já tinha passado algum tempo, e essa mulher, segundo os historiadores,
ela aparece grávida e diz, né, que o seu marido, Nirode, tinha descido e tinha a engravidado. Ele visitou ela à noite e ela engravidou de um homem morto. E as pessoas continuavam acreditando. Porque o que ela fazia, e ele, que eles dariam vida eterna. Eles falavam para essas pessoas, em rituais, que eles prometiam vida eterna. Então Nirode morreu, ocultou o corpo, ela falava, né? Sabe de que maneira ela falava com essas pessoas? Que o seu marido não tinha morrido, apenas tinha ido tomar o seu lugar no universo, que era o Sol. Então ela começou a espalhar já a notícia que ela estava grávida e que quando chegasse o momento, né, dessa criança nascer, ele já teria um nome. Esse nome essa criança se chamaria Tammuz. E aí eu fui procurar na Bíblia. Biblicamente, me diga onde está escrito o nome Tammuz. Amém? Aí eu fui procurar e encontrei. Aleluia! Na Bíblia Sagrada. Glória